Por quê? Porque, em primeiro lugar, na igreja presbiteriana, o pastor, ele não lida com dinheiro. Segundo, o pastor não é ele que autoriza os gastos da igreja. Eventualmente, o conselho pode reportar ao pastor e à administração um valor limite para os gastos do dia a dia, mas os grandes empreendimentos, os grandes investimentos da igreja, não é o pastor que faz. Terceiro, não existe nenhuma propriedade na igreja presbiteriana em nome do pastor. O pastor não é dono de nada. Isso é importante a gente falar isso, porque às vezes nós estamos acostumados em ver comparativamente. Está com um pouquinho de eco aí em cima. Alô? Alô? Tem alguém lá? Só para diminuir o eco para mim aí, faz favor. Está reverberando aqui. Alô? Está com muito eco aqui. Alô? Alô, alô, alô. Tem alguém do som lá? Vocês mexem aí? Então vamos lá. Então, esse assunto é um assunto delicado, porque existem pastores que os bens da igreja são propriedade dele, e outras denominações é que formam uma verdadeira casta hereditária, que o próximo pastor é o filho do pastor titular. E assim a família do pastor vai se perenizando na vida da igreja, como se fosse alguma coisa hereditária. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina isso. Outra coisa, na nossa igreja presbiteriana, o pastor, ele pode permanecer no máximo na igreja por 5 anos. Depois de 5 anos, ele tem que ou se submeter ao conselho ou à assembleia da igreja por voto secreto, se ele vai permanecer ou não à frente da igreja. Então, a cada 5 anos, há uma avaliação na vida do pastor, no ministério, no trabalho, para sua continuidade. E assim que acontece na nossa igreja. Cada 5 anos, eu me submeto ao conselho, o conselho põe o meu nome diante da igreja e os irmãos podem votar sim, ele vai continuar ou não, ele não vai continuar. Tanto é verdade que na última eleição eu tive 84% de aprovação. Então, existe 16%, exatamente naquela época mais difícil da minha vida, 16 pessoas falaram, não, nós queremos trocar o pastor. E tem liberdade para fazer isso, porque é por voto secreto. Mas foram minoria, ou eles saíram, eu não sei, ou permanecem, enfim. O importante é que na nossa igreja nós temos esse mecanismo. Tudo isso estou falando antes de falar de dízimo, de dinheiro na igreja. A nossa igreja, nós temos os presbíteros, e esses presbíteros, eles são pessoas que têm uma certa capacitação, alguns sobre a área administrativa e financeira. O presidente da nossa comissão que examina as contas é o Valdomiro, que foi gerente de banco por mais de 30 anos, e ele tem conhecimento das contas, da contabilidade, enfim, tudo isso para que a gente tenha segurança de que as nossas contas caminham bem. Até mesmo para vender o imóvel da igreja, eu tenho que reunir a assembleia da igreja, para que a igreja possa dizer sim ou não. Para receber um imóvel também, por incrível que pareça, eu tenho que reunir a igreja, dizer, vocês querem receber uma casa, querem receber um bem imóvel assim? Eu tenho que receber a igreja, tenho
tenho que reunir a assembleia. Essa é a igreja presbiteriana local, nossa igreja é que funciona assim. As contas nos bancos, nós temos 2 contas, elas são assinadas conjuntamente pelo pastor e pelo tesoureiro. Essa é o que manda a nossa instituição. Mas eu abri mão de assinar, então a minha senha, a minha assinatura, eu passei para o tesoureiro, que junto com a comissão, eles administram a questão do dinheiro da igreja. Todo mês há um relatório e que é prestado ao conselho, enfim, essa é a vida da nossa igreja local. Agora vamos falar o que a Bíblia fala a respeito do dízimo. O texto mais conhecido a respeito de dízimo é aquele que está em Malaquias, capítulo 3. Abra sua Bíblia. Malaquias, capítulo 3, e nós vamos ler do verso 6 ao verso 12. Malaquias 3, de 6 a 12. Vou convidar o reverendo Vitor, vem aqui, ele vai fazer essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Esse texto, que é um texto clássico, que é usado para falar de dízimo, e depois nós vamos ver outros, mas ele começa dizendo assim que a questão do dízimo tem a ver muito com a nossa condição espiritual diante de Deus. Quanto mais próximo de Deus estamos, mais desejo e mais vontade nós temos de contribuir com a igreja. Quanto mais longe, aí a gente começa a encontrar defeito em todo mundo, desde o pastor até o zelador da igreja. A gente começa, não, eu não vou dar meu dinheiro, e começa a dar desculpas para todo lado. E é isso que o texto está falando. Verso 7: desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. O fato de estar saindo fora de algum estatuto, se afastando de Deus, isso implica em falta de desejo de contribuir com a causa de Deus. Te arruma. E é muito fácil encontrar defeito aqui na igreja, principalmente no pastor. Muito fácil. E eu gosto muito de uma palavra, creio que foi do Spurgeon, que ele escreveu, alguém escreveu num jornal da sua época, falando mal dele e tal, e ele retrucou dizendo que você só não fala mais mal de mim porque você não me conhece, eu sou muito pior do que você pensa. Então eu sou muito pior do que muitos pensam, tenho muitos defeitos, mas um dia eu fui lavado pelo sangue de Cristo, e eu tento viver uma vida de integridade, andando diante de Deus e dos homens. Mas se você for procurar defeito no pastor, nos presbíteros, na administração da igreja, para que isso seja um impedimento para você deixar de contribuir com o reino de Deus, você encontra facilmente. Mas no caso, o verso 7 diz que uma das causas é o afastamento dos estatutos. Segundo, insensibilidade
com relação ao pecado. Aí, no caso, o texto assim: roubará o homem a Deus? Deus pergunta: vocês vão me roubar? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Insensível. Insensível. Não é bem assim. Nós não roubamos. Quem deixa de dar o dízimo está roubando a Deus. Agora as pessoas falam: pastor, o senhor não deve falar isso. Eu não posso deixar de falar, a Bíblia que está falando. Como que eu vou parar de falar sobre isso? Mas as pessoas ficam sentidas. O problema é delas com Deus e com a palavra. A questão é a seguinte: quem deixa de dar o dízimo do Senhor, que é uma parte que não é nossa, é de Deus, está roubando a Deus. Ponto final. É isso que a Bíblia diz, e eu repito o que a Bíblia diz. E não quero fazer juízo sobre você. Eu quero falar para você coisas que talvez outros pastores ou outras pessoas não tiveram coragem de falar. Você não pode omitir o seu dízimo diante do Senhor. Você não dá para pastor, não dá para a igreja, o seu dízimo é do Senhor, e a Ele que pertence o dízimo. Quarto, qual é a consequência? Veja comigo, verso 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Então, se existe uma coisa séria na Bíblia, é a hora que Deus diz que abençoa alguém. Mas se existe alguma coisa séria também, é a hora que Ele amaldiçoa. Então, quem sabe da verdade e deixa de fazer, está roubando a Deus. E a consequência é maldição. É maldição. É isso que a Bíblia diz. Novamente eu digo para você: você pode dizer: pastor, não é bem assim, eu já deixei de dar dízimo e não aconteceu nada. Na verdade, o que Deus está dando a você é oportunidade de arrependimento, e não encolhendo a sua mão de te disciplinar. Talvez bênçãos maiores você pode receber se você for dizimista. Pois não? Então, a Bíblia diz então: o Deus que criou o mundo com leis, também se relaciona com o seu povo baseado em leis e em princípios. Deus havia prometido bênçãos pela obediência e maldições pela desobediência. Aquele povo estava provando as maldições por essa causa. Qual é a solução e as promessas? Tragam os dízimos, o dízimo, e façam prova de mim. É interessante que quem inventou essa coisa do dízimo não foi o Edir Macedo. Isso é de Deus. Ele diz assim: traga o seu dízimo. A hora que você consagra o seu dízimo, a sua responsabilidade diante de Deus, ela cessa ali. Que o pastor ou os presbíteros vão usar o dízimo de uma maneira que eu não queria. Isso não é com você. Cada um vai dar contas a Deus da maneira como ele vai usar aquele recurso. Digamos que o pastor comece a roubar o dinheiro da igreja, desviar o dízimo, que existe, claro que existe, e ele começa a desviar. Você tem a ver com isso? Não. Você cumpriu a sua parte. Agora, dali para diante, cada um vai dar contas a Deus. É por isso que é muito sério o que nós conversamos no conselho, quando a gente quer fazer alguma obra, fazer alguma coisa. Muita seriedade, porque o dinheiro não é nosso e é de Deus. Então, Deus nunca aponta um erro sem apresentar uma solução. O amor de aliança de Deus é de tal forma que Ele é compelido por si mesmo a abençoar
quando o seu povo se arrepende e age de conformidade com a sua vontade. Então, eu estou muito tranquilo para falar em dízimo, porque eu sou dizimista. Sempre fui dizimista. E ponto final. O que Deus promete? Deus promete abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. Sabe o que Deus fala? Se você for um dizimista fiel, Ele vai abrir as janelas dos céus e derramar. Novamente eu digo, não é nenhum pastor, não é a igreja, não, é Deus que fala. Assim, quando eu dou meu dízimo, eu me coloco numa posição que Deus vai cumprir o que prometeu na sua palavra. E Deus, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, que diz o verso 10. É Ele que prometeu. Ele podia simplesmente estabelecer assim, vocês vão dar o 10% dízimo e ponto final, mas não, Ele fala, eu vou dar, mas eu vou abençoar se você for obediente e fiel. E aí, Ele vem com uma segunda proposta, fazei prova de mim. Sabe o que Deus está falando? Você vai dar seu dízimo e vai aguardar e vai fazer prova de Deus. Ele disse que Ele vai fazer prova de mim. É Ele que está propondo essa prova, não é o pastor, não é a igreja, é Deus. Fala assim, dê o seu dízimo e veja o que vai acontecer. Agora tem gente que não tem fé, nem obediência para agir assim, e aí sempre está vivendo uma vida de penúria, com problemas na área de finança, para cima e para baixo. Por quê? Porque simplesmente não obedece. Se você obedecer, faça a prova, vai lá e dá o seu dízimo. Eu dei meu dízimo, não aconteceu nada. Calma, vai acontecer. Quando nós iniciamos aqui a igreja, nós tínhamos muito poucas pessoas, e não tínhamos muitos dizimistas. Que Deus, a história da nossa igreja aqui local é muito bonita. Deus restaurou, nós estávamos devendo, a igreja estava indo a leilão, o prédio, indo a leilão. Qualquer hora eu conto com mais vagar. E aí eu fiz uma proposta de fé com a igreja. Se você der o seu dízimo, e lhe fizer falta, o tesoureiro era o Valdomiro, nós estamos autorizando o Valdomiro a devolver o seu dízimo. E ele não está aqui hoje, mas ninguém veio pedir o dízimo de volta. Por quê? Porque Deus cumpre o que promete. É assim que acontece. Aqui, na nossa igreja, ninguém vende a bênção de Deus. Dízimo é dízimo. Não, você tem que dar tantos mil para seu filho ser curado. Não existe isso. Você tem que ajudar com tanto para você ser abençoado numa área da sua igreja, da sua vida. Não é verdade. Nós não temos isso. Essa prática não existe e nem é bíblica. Mas o dízimo é bíblico. O dízimo serve para sustentar os obreiros, para manter a casa de Deus. Você imagine quantas pessoas deram um dízimo para que a gente pudesse subir essa coluna, que hoje você está aqui. Talvez você não tenha contribuído por R$1 para construir essa igreja, mas você está aqui. Esse banco que você está sentado, não foi político que deu, foi através da fidelidade de pessoas, algumas que já morreram, inclusive, que eram membros da igreja, e que deram, e assim aconteceu. E assim a gente vai fazendo para as próximas gerações, até Jesus voltar. Nós plantamos igreja no Guarujá, em Bertioga, lá naquele bairro lá no Rio Branco. São várias igrejas que foram plantadas através
da fidelidade do nosso povo, pessoas que talvez você nem conheça. E agora nós pagamos um consórcio, que esse consórcio foi contemplado, e a carta de crédito desse consórcio é mais de R$1 milhão. A gente podia pegar esse dinheiro e usar e colocar um piso de granito importado. Não. O conselho decidiu, nós vamos pegar esse recurso e ajudar a igreja lá do Guarujá, que nós plantamos, a comprar a sede delas, e eles estão vendo. Essa semana, o nosso secretário, o tesoureiro, levaram a ata para registro no cartório, para autorizar, usar o dinheiro que nós recebemos do consórcio, que foi pago pela fidelidade dos senhores. A gente vai dar totalmente para aquela igreja, e ela vai comprar sede, e vai construir o templo dela. A casa que os pastores moram, que eu moro, foi a casa que eu comprei. A primeira casa que eu comprei no sistema financeiro de habitação. Depois de muitos anos eu comprei, trabalhei não só aqui na igreja, em outros lugares e tal. Comprei um outro apartamento, mas é minha, não é da igreja. A casa que os pastores moram, os outros 2 pastores, o aluguel é pago pela igreja, como um projeto de sustento na vida dos pastores. Mas não tem nada em nome de pastor nenhum. O que é meu é meu. O carro meu é meu, eu que comprei. A gasolina que eu ponho, eu que pago. O que o Daniel coloca, é ele que põe. Não tem nada de dinheiro da igreja para pagar, para mandar consertar, para manter o carro do pastor, nada disso. A Bíblia diz então que essas coisas Deus promete abrir as janelas dos céus, mas no verso 10, no verso 11 diz assim: Deus promete repreender o devorador. Às vezes os nossos negócios não vão bem. A gente pega o dinheiro e acaba o dinheiro. A gente coloca o dinheiro num saco furado. E a Bíblia diz que, nesse texto, que naquele tempo havia um gafanhoto que era denominado devorador. Nuvens de gafanhotos vinham sobre as plantações e comiam toda a colheita. Eles esperavam 6, 8 meses até a colheita, e aí vinham aquelas nuvens de gafanhoto, levava tudo, todo o trabalho deles. E a Bíblia diz e promete para eles o seguinte: se você for um dizimista, não vai ter gafanhoto devorador para estragar a sua colheita. E ele diz assim, o verso 11: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que Deus faz? Quando nós somos obedientes pela fé, somos dizimistas, Ele impede que haja prejuízo nas coisas que fazemos. E muitas vezes, uma batida do carro, muitas vezes um negócio que não deu certo, que muitas vezes pode ser exatamente por questão de negar a Deus o que lhe pertence, que é o nosso dízimo. Assim, meus irmãos, o dízimo é coisa bíblica. Nossa igreja, por exemplo, e eu estou falando assim porque nós temos alunos que vêm e de outras denominações e que estão na classe de catecúmenos e que muitas vezes não entendem como funciona a nossa igreja. Nossa igreja, por exemplo, nós não, casamento aqui, nenhum casamento é cobrado. Ofício fúnebre não é cobrado. Batizado não é cobrado. Essas coisas não tem como a gente avaliar.
o valor que vale um casamento, um pastor ir lá pregar, ou fazer um ofício fúnebre. Imagine, nós não temos isso na nossa igreja. Mas, ainda no verso 12, Deus promete abençoá-los de maneira que outros reconheçam. Você vai receber bênçãos, você vai deixar de ter prejuízo, o devorador não vai alcançar, mas mais ainda, as pessoas de fora vão olhar e falar: o que esse camarada faz, que ele é tão bem sucedido? Veja aí o que diz: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que a vida de quem é dizimista é tão abençoada, que as nações ao redor, as pessoas ao redor, vão perceber e reconhecer a bênção de Deus sobre nós. Então, aqui vale a pena a gente obedecer a Deus, porque nós vivemos a rigor com 90% do que é o nosso salário, e mesmo assim nós somos mais abençoados do que aqueles que vivem com 100% do salário. Mas, meus irmãos, uma das acusações que se faz sobre a prática do dízimo é que ele é do Velho Testamento, que não tem nada a ver com os dias de hoje. Enfim, algumas coisas se falam. Mas a Bíblia não é, o dízimo não é apenas da lei, ele é anterior à lei. O dízimo é ensinado em toda a Bíblia, mesmo antes da lei. Lá em Gênesis 14, 20, a Bíblia diz que Abraão, mesmo quando estava formando a nação, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então, se alguém falar para você: não, mas o dízimo foi feito na lei, e Jesus aboliu a lei. Antes da lei, quer dizer, Abraão, antes de Moisés, Abraão já dava o dízimo, segundo o texto de Gênesis 14, 20. Era uma prática e um princípio ensinado por Deus para abençoar as pessoas. E na lei também. Veja lá, no Levítico 27, 30, diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto de cereais do campo, como dos frutos das árvores, serão do Senhor, santas são ao Senhor. Isso é um princípio que está na Bíblia. Mais uma vez, dízimo sendo alguma coisa que é de Deus. Agora, a gente que acha muito, tem gente que fala: mas onde já se viu, dá 10% do que eu ganho. O governo cobra 27,5% do que você ganha, você não pode espernear quanto for, e se você não pagar, e depois eles vêm te cobrar. E você acha que 10% de Deus é um valor exorbitante? E muitas vezes cobram 27,5%, e sabe muitas vezes que são usados de maneira errada, desviando recursos e tal. Esse é o mundo que vivemos aqui no nosso país. 10% é o valor que eu e você temos que consagrar ao Senhor. Na lei, então, lá em Levítico 27, 30, havia então. E nos livros históricos, lá em Neemias 12, 44, ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam a lei. Desde o tempo de Neemias, havia uma parte dos dízimos
que era usado para os levitas e os sacerdotes. A tribo de Levi não recebeu, na divisão da terra de Judá, uma parte. Todas as outras receberam. Levi não. Levi era aquele que queria cuidar, ele e a sua família, do templo, do culto, e eles viviam do culto e do templo. Eles não tinham terra nenhuma. Todos os outros irmãos receberam uma parte de terra, menos Levi. Ele vivia do que o templo arrecadava, dos dízimos e das ofertas. Nos livros poéticos, tem alguma citação de dízimo? Lá em Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Mais uma promessa: honrar a Deus com os nossos bens. Está errado? Não está errado. Está na Bíblia. Certo? Está na Bíblia. Então, mais uma vez, a Bíblia falando sobre contribuição. E nos livros proféticos, é o que nós acabamos de ler, trazei todos os dízimos, Provérbios, Malaquias 3, de 8 a 12, e provai-me disso. Então, o mais importante, o que eu acho interessante, é a maneira como Deus fala com relação ao dízimo. Você dá o dízimo e espera. Ah, mas isso é interesse. Não, mas não foi você que propôs isso a Deus, foi Ele que propôs a você. Dê o seu dízimo e provai-me nisso, diz o Senhor. É Ele, a iniciativa é dele, não é sua. Ele diz: se você for dizimista, eu vou te abençoar. Ponto final. Não é reverendo Milton, não é Edir Macedo, não é Valdomiro, não é esse, não é aquele. É Deus que fala: se você for dizimista, eu vou te abençoar. E no Novo Testamento? Nós temos no Novo Testamento. Eu acho que o texto mais completo do Novo Testamento é aquele de Mateus 23, 23. Jesus chama a atenção dos sacerdotes que levavam a pé da letra as coisas do dízimo. Então, eles iam numa venda, compravam 100 gramas de sal ou de pimenta. Chegavam em casa, mediam 10% é de Deus, separavam. Iam lá comprar 1 quilo de carne, 10% é de Deus. Chegava uma hora, levavam no templo. Jesus o que faz? Chama a atenção dessas pessoas. Ué, como assim? Ele chama a atenção e ele diz o seguinte: vocês, profetas e sacerdotes que não levam a sério a minha palavra, vocês fazem e tiram dízimo do cominho, da hortelã e do coentro, mas abrem mão das coisas mais importantes. As pessoas querem ser dizimistas de tudo, aí é o radicalismo, mas as coisas mais importantes da lei ou da fé, eles deixaram de lado, que é a seriedade com Deus e tal. Sabe o que Jesus fala? Pode parar de dar dízimo. Não fala. Fala o seguinte, está lá em Mateus 23, 23. Vocês deviam de dar o dízimo sem omitir as outras coisas. Não é só dar o dízimo. Não é o dar o dízimo de coisas erradas. Não é o dar o dízimo e viver a vida que eu quero. Você não compra o favor de Deus trazendo sua oferta ou trazendo seu dízimo e vivendo de qualquer maneira. Não é isso. Deus não precisa do seu recurso nem do seu dinheiro. A igreja cristã nunca precisou da gente. Nós é que precisamos de Deus. Assim, no Novo Testamento, a Bíblia me ensina que eu tenho que continuar dando dízimo sem esquecer das coisas
mais importantes na fé. E também a prova, que é aquilo que nós já mencionamos há pouco, provai-me nisso, prove a Deus nisso, bênçãos. Ele vai abrir as janelas dos céus e vão vir bênçãos, e Deus repreendendo, como eu já disse, e você sendo abençoado de maneira que outras pessoas vão reconhecer. É isso que está no próximo slide. Eu estou correndo um pouquinho, já tocou o primeiro sinal. Deus promete abençoá-lo de maneira que outros reconheçam. Deus promete repreender o devorador. Isso aqui eu já vi. Muito bem. Então, acho que o princípio foi falado. Meus irmãos, o que a gente tem que fazer? Meu testemunho. Eu vim de uma família simples, gente trabalhadora, minha mãe professora estadual. Nós não tínhamos recursos, mas Deus tem me abençoado. Por quê? Porque eu aprendi esse princípio desde adolescente. Desde que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, a minha vida tem sido abençoada. Deus tem aberto oportunidades, Deus tem aberto bênçãos materiais também sobre a minha vida e da minha família. E é isso que aconteceu quando a gente obedece. E a grande questão é essa: você dar o seu dízimo e aguardar Deus te abençoar. Porque a Bíblia diz: fazei prova de mim. Não é pagar dívidas primeiro e depois você vai saber, quem sabe se sobrar. Não é assim. Deus, Ele abre portas, Ele abre janelas sobre a sua vida. E você tem que aprender isso. Isso se faz pela fé. A questão da fidelidade do dízimo, ela só pode ser aprendida pela prática. Se você começar a ser abençoado, ou ser fiel dizimista, coisas maravilhosas vão acontecer sobre a sua vida. E você, como eu, sabe muito bem que as coisas mais importantes na vida, o dinheiro não compra. E às vezes é uma bênção que não é propriamente material. Você não precisa de mais nada. Mas existem coisas que Deus derrama sobre a vida da gente quando nós somos dizimistas fiéis. Então, essa é a minha palavra para a igreja. A nossa igreja tem sido uma igreja muito generosa, mas eu quero falar de maneira especial a você. Por quê? Porque às vezes os pastores não têm coragem de falar sobre dízimo, porque parece que ele está falando para vir dinheiro para ele. Imagine. Eu sou sustentado não pela igreja, mas por Deus, através da igreja. Eu nunca fui funcionário da igreja. Não é a igreja que me sustenta, é Deus. Se não for através da igreja, Ele me sustenta através de outra forma. E assim os outros pastores. Nós não estamos aqui porque a gente não tinha o que fazer, por exemplo, não sabia fazer outra coisa. Vamos ser pastor que é mais fácil. Não é verdade. Pelo contrário, é difícil ser pastor. Assim, os irmãos podem acreditar que nós temos na nossa igreja gente séria, que leva a sério os recursos. Séria. Gente séria, como um jovem, como o Daniel, como o Vitor, que é capaz de acompanhar a sua filha adolescente, sem você ficar com medo. Será que não vai querer atacar minha filha? Ou você acha que não existe isso por aí? Então, você tem certeza que você tem um pastor aqui, que se tiver uma pastoral com a sua esposa, não vai te desrespeitar, e vice-versa. Não é verdade? Então, a seriedade da vida da igreja começa pela vida dos pastores e a relação que eles têm
com o dinheiro. E nós temos uma igreja que tem seriedade. É por isso que essa igreja foi tão abençoada e pôde abençoar tantas pessoas. Vocês têm uma ideia? Quando nós chegamos aqui, a nossa igreja estava indo a leilão. Entrou um engenheiro avaliador aqui. Eu estava começando, isso foi em 92. E ele olhou para a igreja e falou: isso aqui daria para fazer aqui um bom banco, um bom supermercado. Essa foi a palavra que eu ouvi aqui. Eles queriam transformar a nossa igreja num supermercado. Nós perdemos uma ação de financiamento da construção e eles queriam vender o nosso templo. E não tinha para quem recorrer. Só tinha um, que era Deus. E a igreja orou e jejuou. E Deus abriu a porta. E quando eu recebi a ligação lá de São Paulo, naquele tempo não tinha celular, o gerente geral, presidente da Caixa, era a Caixa Econômica Estadual ainda, ele me ligou dizendo que ele precisava falar comigo. Aí nós fomos lá. Aí ele disse assim: olha, o seu pedido vai ser atendido. Deus me honrou. Eu peguei naquele dia, lá na sala dele, eu me ajoelhei, pedi para ele licença, me ajoelhei ali mesmo e orei em alta voz. Aquele homem se emocionou, porque ele achava que estava na moda a igreja ter dinheiro. Alguns falavam: não, faz um bingo, faz isso, faz aquilo, você vai arrecadar dinheiro. Eles pensavam que a igreja era uma fonte de arrecadação de dinheiro, e a nossa igreja não era assim. Mas Deus nos abençoou. Aí nós fizemos um plano, nós pagamos, nossa dívida na época era $200 mil, que hoje pode até não ser tanto, mas naquela época era muito para a gente. E $200 mil, nós não tínhamos aquele dinheiro. Mas aí o que fez Deus? Eu propus a ele: nós vamos pagar $100 mil, só que 50 mil nós damos para o Senhor, e os outros 50 mil a gente divide em 18 parcelas. Aí ele aceitou. Aí eu, para levantar esses $50 mil, as mulheres não vinham nem com aliança mais para a igreja, porque eu olhava, passava ali: essa aliança está boa, hein? Vamos lá, tal. A Miriam doou uma corrente que eu dei para ela quando eu namorava, com uma corrente de ouro. Ouro, as mulheres só vinham com bijuteria, porque pararam, porque o pastor ia pedir na porta. Nós arrecadamos, fomos lá. Espera aí que o final vai acontecer ainda. Aí nós estamos em 94 já. Aí, o que aconteceu? Eles aceitaram, assinamos e tal, dei o dinheiro lá, glória a Deus e tal. Tinha 18 parcelas. Aí veio Fernando Henrique Cardoso e inventou um tal de tablita. Vocês lembram? O mais velhinho aqui lembra. Cada mês a gente pagava menos. Cada mês a gente foi pagando menos, pagando menos. No último mês, no 18º mês, a gente pagou pouquinho. E a igreja cresceu. Todo o dinheiro que a igreja tinha juntado até então eram $8.444, que estavam num banco aqui, esses bancos que a gente aluga aqui no Banespa da cidade. Na época tinha o Banespa, e nós fomos lá, pegamos esse dinheiro, aí nós gastamos. Aqui era tudo contrapiso, não tinha uma janela, as classes lá todas, o banheiro é com folha de eternite, porque tudo era para economizar, para pagar a dívida. Eles não estavam errados na época, mas não tinham recursos. Aí Deus nos permitiu esse acordo, e no fim nós pagamos tudo, e hoje a igreja que sempre foi dele, agora é nossa também. Deus abençoe sua vida, continue fiel,
Deus vai te abençoar. Eu fui membro da igreja de Santo Amaro, em São Paulo, no tempo do reverendo Jacó Silva. E era um trabalho maravilhoso, né, que ele fazia. Eu tenho o livro dele, tenho o livro do seu Samuel, também, que depois complementou. E ele falava, era aquele tempo que tinha um domingo especial para dar o dízimo. Igual tem a Santa Ceia, era um dia especial. O filho dele tinha um amigo no trabalho e convidava ele para vir para a igreja, né? Pregava o evangelho para ele e tudo. Ele nunca vinha. Justo no domingo, que ia falar de dízimo, que ia ter o culto especial de dízimo, apareceu o amigo do filho do reverendo Jacó. E ele ficou muito envergonhado, porque o pastor falou no início que é um tema que a igreja às vezes não gosta de discutir. E esse amigo dele veio nesse dia, ele ficou todo desconcertado. Sabe o que aconteceu? O amigo dele se converteu naquele dia, aceitou Jesus. Então, quer dizer, tem que falar, porque é de Deus, né? Eu tenho muita experiência nessa parte. Eu era adolescente e era secretária dizimista, porque tinha reunião, tinha ata, dava o dízimo, registrava. Eu era secretária da igreja como adolescente. Então, toda a vida eu tive essa vivência com o dízimo. E tudo que o pastor falou. Gente, não brinque, porque você não tem apenas a nível financeiro maldições, não. Tem doença, tem problemas familiares, aparece se você não for um dizimista convicto. Tá? Muito bem. Viu o testemunho nem? Não está combinado não, né? Mas, meus irmãos, vamos... Não foi intromissão, foi muito bom. É um testemunho. Eu sei que se eu desse oportunidade a outras pessoas. Mas, gente, repito, eu jamais falaria sobre esse assunto se eu não fosse dizimista. Jamais. Eu tenho vergonha de falar sobre alguns temas, eventualmente, que eu não tenho autoridade. Eu não posso falar sobre uma vida pura, familiar, se eu vivo uma vida errada. Eu não posso falar sobre controle e domínio próprio, sobre bebida, se eu sou um cachaceiro. Eu não tenho coragem de fazer isso. Alguns fazem, eu não tenho coragem. Então, meus irmãos, Deus tem muito mais a fazer pela sua vida. Creia, é assim que funciona. Deus abençoe, uma boa semana, se você vai voltar à noite, e uma sugestão para o seu almoço hoje. Sugestão: frango assado, macarrão, compra um molho pronto e está feito o almoço. Não invente moda para você poder vir à noite no culto. Deus abençoe.